Evangelho de Mateus 12, de 15 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó bondoso e amado Pai, grandioso Deus, santo e todo-poderoso, que bênção, Pai, é poder ler a palavra do Senhor, poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Oramos, ó Pai querido, para que a voz da pregação da palavra esteja em perfeita sintonia e harmonia com a palavra revelada do Senhor. Ilumina o nosso entendimento, ó Espírito Santo, para que possamos absorver a revelação, o ensino bendito da Tua palavra e termos assim, ó Deus querido, os nossos corações moldados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, com toda certeza nós conhecemos, se não experimentamos em algum momento isso na nossa vida, mas conhecemos pessoas que humilham outras por questão de condição social ou pelo cargo que ocupam. Aquela frase famosa que já ouvimos, inclusive, de alguns aí que saiu até na reportagem, né? Frases, você sabe quem eu sou? Né? Você sabe de quem eu sou filho? Esse tipo de frase, né? Que a pessoa olha de cima para baixo, como se a pessoa estivesse acima da lei, tomando para si uma postura de superioridade, expondo o que está diante dele, achatando, oprimindo aquele que na visão dele são inferiores a ele. E aí a gente vê a diferença do Senhor Jesus Cristo. Que diferença o Senhor Jesus Cristo ele faz. Sendo ele o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, o mediador de toda a criação, o Rei dos Reis, ele desceu da sua glória, ele deixou a sua glória e ele assumiu a forma de um servo, de um ser humano, servo. A passagem que nós lemos aqui, ela descreve o cumprimento de uma profecia muito antiga. Se você puder abrir comigo, está lá em Isaías, no capítulo 42, só para a gente poder ver, né, essa profecia que foi citada e estava sendo cumprida em Jesus Cristo. Isaías 42, versículos 1 a 4. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Queridos irmãos, Jesus Cristo ele veio para cumprir toda a palavra. Ele é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Mas aí a gente pergunta, por que os judeus então não creram nele? Se ele é o cumprimento das profecias, o cumprimento da lei,
Porque os judeus não o receberam, inclusive até o rejeitaram. Eles não conheciam a palavra, eles não conheciam esses textos bíblicos, eles conheciam, irmãos. Mas eles rejeitaram a Cristo, não receberam a Cristo, porque eles estavam tomados por um espírito de grandeza e de soberba, que os impedia de enxergar em Cristo o servo escolhido de Deus. E a sociedade que nós vivemos é uma sociedade regida por esse espírito de grandeza e de soberba. Você pode observar nas palestras que nós temos por aí. Você tem que ser o protagonista da sua história. Aquela coiseira, né, que as pessoas dizem aí meio de autoajuda. Você tem que ser o protagonista da sua história. Você tem que ser alguém especial. Você tem que deixar uma marca, um legado. E vem com toda essa história aí. Mas a gente sabe que a coisa não é assim. É por isso que o mundo está cheio de gente frustrada. Gente que foi enganada pelos marqueteiros cheios de grandeza, pelos vendedores de falsas esperanças. E o que acontece? O que acontece depois que alguém compra essa ideia e ela percebe que ela não consegue ser alguém especial? Ela não consegue ser a protagonista da sua própria história. Essas pessoas vão sendo deixadas feridas, frustradas e decepcionadas pelo caminho. Então todos os que se sentem fracos, humilhados, oprimidos, vão ficando pelo caminho, até mesmo no meio religioso. Essa semana eu recebi uma mensagem, o meu irmão inclusive que me mandou, perguntando a respeito de um pastor que tanto eu quanto ele conhecemos. E depois eu entrei também no Facebook, que eu tenho esse pastor lá, até muito conhecido da minha pessoa. Eu não vou falar o nome dele aqui por respeito, né, consideração que eu tenho por ele, mas eu achei muito estranho, muito estranho. Fulano de tal divulga, olha só, essa manchete. Fulano de tal divulga evento que promete ajudar qualquer pessoa a se libertar de suas preocupações em 7 dias. Em 7 dias você vai se libertar de todas as suas preocupações. Olha que beleza. Acho que é morrer, né? Em 7 dias você morre, você não tem mais preocupação nenhuma. Deve ser alguma coisa desse tipo. Mas está lá. E quantos seguidores? Quantas pessoas? É interessante. Amado, Jesus, ele veio ao mundo como servo. Como servo. Ele disse, eu vim para servir e dar a minha vida. E Jesus disse isso dentro de um contexto onde os discípulos dele estavam disputando entre eles quem era o maior. Quem iria se assentar à direita e à esquerda de Jesus? Quem é o maior entre nós? E Jesus fala, no mundo é assim, mas comigo não. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. E se vocês estão me seguindo, vocês precisam entender essa realidade. Porque vocês também foram chamados para serem servos. Daí o apóstolo Paulo dizer em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual é esse sentimento? Ele vai falar para nós. Mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo. A forma de servo. E aí nós voltamos para o nosso texto aqui de Mateus 12, onde o texto vai dizer que o pai escolheu o filho para que o filho fosse seu servo. É o pai que está dizendo isso a respeito do filho. Versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhi. É o pai que está dizendo, o meu servo, o meu filho é o meu servo, o meu escolhido. E a atitude do filho em obedecer à vontade do pai é uma atitude de amor do filho pelo pai. Porque
Deus está dizendo que o filho se identifica com ele na sua atitude de servir os fracos, na atitude de servir os pecadores. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele não tem prazer nem na morte de um ímpio, diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz aqui que esse filho é o amado do Pai. É aquele filho em quem a sua alma se agrada. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Amados irmãos, o que podemos aprender com isso? O que devemos tomar para nós como cristãos, como filhos de Deus? Que a humildade, o espírito de servo, agrada ao Pai. Agrada ao Pai, porque nos identifica com o Pai e com o Filho. Então eu quero que você pense nisso durante toda a mensagem que nós traremos aos nossos corações essa noite. Entre as bem-aventuranças, qual é a primeira bem-aventurança que se destaca no capítulo 5 de Mateus? A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. É o chão, é o piso da bem-aventurança, da felicidade, da verdadeira felicidade, da felicidade espiritual. Não está em possuir coisas, nesse espírito de grandeza, de superioridade que o mundo tanto incentiva as pessoas. Não, irmãos. Mas a verdadeira felicidade começa pela humildade. Tem o seu início todo pela humildade. Então nós deduzimos que o eleito de Deus, olhando para Cristo, o Filho eleito do Pai, o servo escolhido, o eleito de Deus é uma pessoa humilde. E a eleição divina jamais tornará o eleito arrogante, jamais colocará o eleito numa posição de superioridade em relação aos outros. Pelo contrário, colocará o eleito numa posição de servo, como filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir. E ainda sobre o filho servo, Deus diz que sobre ele repousará o Espírito. Está escrito aí, versículo 18, a parte B: farei repousar sobre ele o meu Espírito. É sobre este servo eleito do Pai. Farei repousar sobre ele o meu Espírito. Aí você olha para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Todo o ministério de Jesus foi realizado sob a unção, debaixo da unção e da direção do Espírito Santo de Deus. No batismo, quando Jesus estava sendo batizado, diz o texto bíblico que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Na tentação, diz o texto que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E depois Jesus saiu de lá da tentação vencedor pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, versículo 14, diz que no poder do Espírito, Jesus volta para Galileia e começa a ensinar. No capítulo 4 de Lucas, versículo 16, lá em Nazaré, Jesus vai para a sinagoga e dão-lhe o livro do profeta Isaías, e Jesus abre Isaías capítulo 61 e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Começa a fazer esta pregação e ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus realizou todo o seu ministério, tudo que Jesus fez foi sob a direção e a unção do Espírito Santo. Então Jesus, o Filho amado, o servo escolhido, ele era cheio do Espírito Santo, queridos. Ele era um servo fiel ao Pai, um servo amado pelo Pai. Então, daí nós deduzimos que o eleito de Deus, que é uma pessoa humilde, também é uma pessoa que busca viver uma vida cheia do Espírito Santo, como Jesus. Se eu sou filho de Deus como Jesus,
Se eu sou um eleito de Deus como Jesus, se eu sou um servo de Deus como Jesus, o Pai quer que eu seja semelhante ao seu Filho amado. É gostoso saber que Deus nos ama. Todo mundo gosta de ouvir, Deus ama você. Você é muito amado do Pai. Mas em que nós queremos nos parecer com o Filho amado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Queremos ser humildes? Buscamos uma vida de humildade? Buscamos uma vida que seja uma vida cheia do Espírito Santo? Então essa é a busca de todo filho e de toda filha de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no contexto da vida cheia do Espírito, ele diz no capítulo 5, verso 16, vivam no Espírito. E no capítulo 5, versículo 25, andem no Espírito. Então isso quer dizer que nossa vida, nossos atos, revelam essa verdade. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós vamos andar e viver no Espírito. E dentro dessa realidade, eu destaco aqui do texto 4 posturas que o filho, como servo humilde e cheio de Espírito, ele tomou. E eu creio que são também atitudes ou posturas que nós, como filhos de Deus, servos de Deus, que Deus quer usar nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós também devemos ter. A primeira postura que nós vemos aqui nesse filho servo de Deus é que nós devemos nos comprometer em anunciar a vontade de Deus. Como servos usados por Deus, nós devemos estar comprometidos em anunciar a vontade de Deus. Versículo 18, a parte final. E ele anunciará juízo aos gentios. Ele anunciará juízo aos gentios. Essa palavra juízo tem a ver com a vontade de Deus. Você pode observá-la também no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Por favor, abra ali a sua Bíblia. Mateus capítulo 3. Os versículos 14 e 15, no batismo de Jesus. Jesus vai até João para ser batizado. E no versículo 14 diz, João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim? João diz a Jesus. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele concordou. O que significa cumprir toda a justiça, todo o juízo de Deus? Significa cumprir toda a lei do Senhor, toda a vontade de Deus expressa na sua palavra. Isso porque, meus irmãos, devido à atitude de superioridade de Israel, os judeus, eles não cumpriram a vontade de Deus, principalmente em relação aos gentios. Em relação aos gentios, a todos os outros povos que não eram judeus, eles tomaram uma posição defensiva ou ofensiva, mas nunca uma postura acolhedora, nunca uma postura cheia de graça, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais velho da parábola do filho pródigo representa os judeus, incapazes de acolher o pecador que vem do mundo, incapazes de acolher aquele que não ficou em casa. Agora quem é ele para voltar e dizer, olha, né, e ser acolhido assim pelo pai? Como que o pai pode acolher alguém assim? E os judeus tinham essa postura, irmãos. Mas é interessante que essa não era a vocação deles. Desde o chamado de Abraão, que é o pai da nação israelita, Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que os gentios estavam incluídos nesta promessa de Deus a Abraão. Mas o que aconteceu? Os judeus foram se fechando ao longo da história. E eles se achavam, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo eleito. E viveram um gueto espiritual. E esqueceram de que a vocação deles era para ser bênção para todas as famílias da terra. Que eles, como diz a palavra aqui,
eles anunciassem o juízo aos gentios, a vontade de Deus aos gentios. Daí vem o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão, o verdadeiro israelita, o Senhor Jesus Cristo. E ele vem, e ele cumpre toda a vontade de Deus. Ele faz tudo aquilo que Deus quis que um filho realmente amado, servo, eleito de Deus fizesse. Ele faz. O que Israel falhou, Jesus Cristo fez. E por causa daquilo que Cristo fez, o Evangelho de Deus chegou até os gentios. Quantas pessoas que não eram judeus e que foram curadas por Jesus, foram abençoadas por Jesus. Inclusive gregos vieram, de acordo com João capítulo 12, gregos vieram para conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós concluímos que esta é a vontade de Deus, que por meio da vida de servos eleitos, humildes, cheios do Espírito, a palavra de Deus chegue a pessoas que nunca ouviram a palavra do Senhor. É por meio da igreja, é por meio de servos escolhidos, desses servos que Deus usa, é que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor vai ser conhecida daqueles que ainda não conhecem. E nós precisamos fazer isso em espírito de humildade e no poder do Espírito Santo de Deus. Uma segunda postura que nós vemos que o Filho, como servo eleito e humilde, cheio do Espírito Santo, ele tomou, e nós também devemos tomar, é de usar o tempo que nós temos para sermos promotores da paz. Usar o tempo de vida que nós temos para sermos promotores da paz. No versículo 19 ele diz: não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Está falando sobre Jesus? Amados, Jesus, ele não perdia tempo em discussões inúteis, em discussões tolas. Ele não perdia tempo, ele não entrava em qualquer conversa. Ele não perdia tempo. Eu já falei isso daqui, por isso que Jesus, com 33 anos de idade, ele tinha cumprido todo o ministério, ele não perdeu tempo. Todo o tempo que ele viveu com sabedoria. Aquilo que a palavra do Senhor diz lá em Efésios no capítulo 5, que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus, que é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus fez. Ele administrou tão bem o seu tempo, que em pouco tempo ele conseguiu levar a cabo todo o ministério, toda a vontade de Deus para a sua vida. Jesus jamais expôs as pessoas ao ridículo. Jamais ele fez isso. Ele tratava muitas vezes com as pessoas individualmente, dependendo dos problemas das pessoas. Em alguns lugares Jesus até mandou que as pessoas saíssem do recinto e só ficou ele, o pai, ou algum outro ali. Jesus protegia as pessoas, jamais expunha as pessoas ao ridículo. Mesmo quando Jesus era questionado, jamais partiu dele uma discussão polêmica. Ele não era um polemizador, que gostava de levantar polêmica pela polêmica. Jesus não era assim. Jamais, meus irmãos. Olhemos novamente para o texto, os versículos 15 e 16, que eu li no início. Mas Jesus, sabendo disto, o que Jesus estava sabendo? O que significa Jesus sabendo disto? O texto anterior vai dizer que Jesus cura um homem da mão ressequida e era sábado. E porque ele fez isso, olha o versículo 14. Os fariseus conspiravam contra ele procurando ver como o matariam. Porque Jesus abençoou a vida de uma pessoa que estava doente, porque ele curou uma pessoa doente. E eles ficam sabendo disso e querem matar Jesus. Então Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Agora pense comigo, porque diz o texto que muitos o seguiram e todos ele curou. Você já imaginou se Jesus incitasse aquela multidão que estava com ele contra
aqueles homens que queriam matá-lo, eles massacrariam aqueles homens naquela hora. Porque Jesus estava abençoando tanto a vida das pessoas, mas Jesus jamais usou as pessoas para o seu próprio benefício. Jesus jamais manipulou as pessoas para conseguir alguma coisa delas, em detrimento de causar algum problema para quem quer que fosse. E o versículo 16, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Se Jesus quisesse ser reconhecido como um curandeiro, como um milagreiro, o que é que Jesus faria? Jesus diria, gente, vão e divulguem. Divulguem, ó, amanhã, tal hora, vai ter um cultão de cura aqui. Vai ser o dia da cura. Manda trazer todo mundo. Pode falar, porque eu quero ser conhecido assim. E não era esse o objetivo de Jesus. Jesus jamais usou do conhecimento que possuía para se exibir, nem dos dons que ele possuía para poder se exibir perante o público. Jesus se preocupava com as pessoas, e ele se preocupava de verdade. Nunca ele tentou se autopromover usando qualquer pessoa para isso. Nunca ele fez isso. Hoje, as pessoas querem falar e fazer coisas para ganhar seguidores para si. Para ganhar seguidores para si, para ver quantas curtidas ela teve lá, quantas pessoas compartilharam aquilo que ela fez. Há uma motivação, muitas vezes errada, por detrás daquilo que se faz. Hoje as pessoas querem que nós tenhamos lado. Infelizmente, essa é uma prática até mesmo na igreja, desde os dias do apóstolo Paulo. Você se lembra que tinha esse problema na igreja de Corinto? Uns diziam, eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. A igreja estava dividida, cada um tinha um lado. E às vezes a gente age dessa maneira, mesmo dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa, às vezes até em eleições, dentro da igreja. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus ele veio para salvar. Jesus ele veio para livrar as pessoas desse sistema carnal, pecaminoso e demoníaco, que expõe, que humilha, que divide, que ofende, que causa dor e causa tristeza. Então, meus amados, como servos que Deus usa, eleitos de Deus, amados de Deus, nós deduzimos que esta é a vontade de Deus para todos os seus filhos, assim como foi para a vida do seu filho Jesus. E nós só podemos fazer isso com espírito de humildade e no poder do Espírito Santo. Só assim. Mas uma outra postura que nós vemos do filho como servo eleito, humilde, cheio do Espírito, que está aí no versículo 20, é que nós precisamos ser instrumento de restauração na vida das pessoas. Todo servo e serva de Deus precisa ser instrumento de restauração para a vida das pessoas. Ele diz, versículo 20, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Jesus, como servo, como filho, eleito de Deus, ele veio para restaurar a vida das pessoas, como eu já afirmei. O que quer dizer cana quebrada? É aquela cana que ela está tão seca, que se você tentar se apoiar nela, ela quebra. O que é o pavio que fumega? É aquela lamparina, né? Hoje a gente usa pouco. Mas pense numa vela que está se consumindo e está apagando. E está um fiozinho ali que você faz assim, ó. E apaga. Com um pouquinho de saliva no dedo você apaga, de tão fraca que está a chama. O que esse texto está dizendo? A cana quebrada, o pavio que fumega, representa pessoas fracas, pessoas sem valor, pessoas que
acham que não tem mais nada a oferecer a ninguém. Sim, meus amados irmãos, Jesus veio em busca dessas pessoas. E essas pessoas são amadas por Ele. Pense em pessoas que foram usadas. Pessoas que foram, depois de usadas, descartadas. Pessoas marginalizadas. Pessoas abusadas física e emocionalmente. Pessoas que se sentem sujas, sem valor. Pessoas desprezadas. Jesus veio por causa destas pessoas. Porque Ele ama estas pessoas, Ele quer restaurar essas pessoas. Ele não veio para julgá-las, Ele veio para salvá-las. Assim Ele salva uma mulher pega em flagrante adultério que está sendo exposta pelos religiosos. E Ele fala, ai de quem fizer tropeçar um destes pequeninos irmãos. Melhor seria ter amarrado uma pedra de moinho no seu pescoço e ele ser atirado ao mar. Porque Jesus se importa. E ele entra na casa de um tal de Simão, o curtidor, e uma pecadora, que com certeza era uma prostituta, vem e começa a lavar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. E aquele homem que convida Jesus para a refeição, diz se ele soubesse quem é essa mulher, ele jamais permitiria. E Jesus repreende aquele homem e diz, ela muito foi perdoada, por isso ela muito amou. Que diferença, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, que Deus nos livre de sermos agentes de opressão, de manipulação, de engano. Que Deus nos livre de sermos a causa de pessoas se sentirem sujas, abusadas, desprezadas. Porque talvez não exista uma dor maior do que a causada pelo desprezo, pelo abuso, pelo descaso, pela pessoa se sentir ignorada ou rejeitada. E eu digo aos irmãos, essa tem sido a causa de muita violência que nós vemos no mundo. De pessoas fazerem violência contra si próprias. Tentando suicídio, vivendo em depressão. E às vezes não conseguem entender por que eu sou assim. E às vezes foram abusados ainda lá na primeira infância. Pelo pai, pela mãe, pelo um tio. E às vezes não sabe por que vive daquele jeito. E acha que nasceu daquele jeito. E muitas vezes não é nada disso. São pessoas que estão sofrendo e sofrendo demais. E Jesus se importa com essas pessoas. Porque Ele conhece cada uma delas. Eu estava no Hospital das Clínicas em Marília, quando fazia visitas lá para os doentes de AIDS. E uma destas visitas, eu entrei num quarto de uma moça. Ela era de uma cidade ali vizinha de Marília. Eu entrei, começamos a conversar. Ela não conseguia andar. Ela estava tão fraca, muito magra. E eu comecei a conversar com ela. Fui uma vez, fui outra vez. E consegui fazer amizade com ela. E ela me contou a história de vida dela. Ela foi prostituta em São Paulo. Viveu a vida dela lá. E contraiu o vírus da AIDS. E era no início da década de 90, então muito pouco se sabia sobre a questão da AIDS. E começamos a conversar e eu pude falar de Cristo para ela. E ela entregou a vida a Jesus, nós oramos, ficamos amigos. Uma outra vez que eu fui lá, eu sempre ia às quartas-feiras à tarde, eu fui lá e entrei no quarto, ela estava de cabeça baixa, muito triste. E ela sempre me recebia sorrindo. Eu falei, o que aconteceu com você? Ela falou, vieram algumas mulheres agora aqui numa igreja. E ela falou, descreveu as vestes, o cabelo, descreveu tudo. E elas falaram que não tem salvação para mim. Eu falei, em nome de Jesus,
essas mulheres são do diabo. Se elas vieram aqui para falar que Jesus não pode salvar um pecador, essa gente é do diabo. 2, 3, 4 vezes eu diria na cara delas. Mas que religião é essa maldita? Que em lugar de levar esperança e salvação ao ser humano que está morrendo em desgraça, se sentindo culpado, sujo, miserável, vai ali a uma pessoa que já tinha crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pedido perdão, chorado na presença do Senhor, confessando seus pecados, e vai lá, como aqueles fariseus no passado, que não se contentavam em ir para o inferno e levavam outros para o inferno com eles, como Jesus diz lá em Mateus no capítulo 23. Jesus não era assim, queridos. Oh, como Jesus é maravilhoso. Ele é o Filho de Deus, Ele é o amado de Deus. Ele veio, queridos e amados irmãos, para salvar o pecador. Ele não veio para quebrar a cana que já está esmagada. Ele não veio para apagar o pavio que está ali no seu último suspiro. Não, queridos, Ele veio para restaurar, veio para fortalecer, veio para dar vida e vida em abundância. Amados irmãos, só o Evangelho de Cristo pode de fato prevalecer diante deste mundo mau. E o que Jesus pregou foi o Evangelho. E o que os apóstolos pregaram foi o Evangelho. E é isso que nós devemos fazer em nossos dias, irmãos. Pregarmos o Evangelho desse Cristo maravilhoso, que Ele tem poder para salvar, para transformar, para curar, para libertar o principal dos pecadores, como o apóstolo Paulo disse. Nós devemos fazer o mesmo em espírito de humildade e no poder do Espírito Santo de Deus. Em quarto e último lugar, o filho, servo, eleito, humilde, cheio do Espírito Santo como Cristo, será um promotor de esperança para todos os povos. Um promotor de esperança para todos os povos. O versículo 21 diz: e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Por quê? Porque Ele anunciará o juízo aos gentios. A porta está aberta, Ele está dizendo. A porta está aberta. Meus amados, nós vemos nos evangelhos que onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Jesus trazia esperança às pessoas. As pessoas viam em Jesus o que eles não viam em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar. Chegaram a dizer: Ele não ensina como os escribas e fariseus, Ele ensina como quem tem autoridade. Autoridade que procedia da vida de Jesus, não das vestes que Jesus usava, como os fariseus, que os diferenciava das outras pessoas. Não, Jesus era igual a todo mundo. Ele se vestia igual. Se Ele estivesse hoje aqui, talvez Ele estivesse de calça jeans e camiseta. E tênis. E barato ainda. Sem marca. Nenhuma marca. E qualquer pessoa, a mais simples das pessoas, poderia conversar com Ele, sentar-se com Ele e a dar atenção, a mesma atenção que Ele daria a qualquer outra pessoa, não importasse a condição social desta pessoa. Que Jesus tratava todos de maneira igual. De maneira igual. Amados, o Evangelho de Cristo sempre foi libertador. Sempre foi restaurador. Esse mês nós estaremos celebrando a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante. E que o que mais os reformadores eles queriam, meus irmãos, o que mais eles queriam é que a Bíblia Sagrada fosse traduzida na linguagem do povo e as pessoas mais simples pudessem ler a Bíblia, para que elas pudessem ser libertas dos seus pecados, pudessem encontrar Jesus nas páginas das Sagradas Escrituras e pudessem ser libertas e jamais serem abusadas
religiosamente, espiritualmente por ninguém, manipuladas por ninguém. E é isso que nós devemos querer também. Amados irmãos, uma igreja que reconhece o chamado de Deus, onde os seus membros compreendem que foram eleitos para servir, e servem em espírito de humildade, na dependência e no poder do Espírito Santo, essa igreja, cada um dos seus membros estará comprometido a compartilhar a vontade de Deus com as pessoas. Não compartilhar as suas ideias, mas compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, o que a Bíblia diz. Por menor que seja o seu conhecimento, mas ele será suficiente para compartilhar alguma coisa com alguém. Essa igreja também adotará uma postura de mansidão, evitando polêmicas, porque ela vai ser uma promotora de paz. Ela entende que ela é promotora de paz, e os pacificadores é que são chamados filhos de Deus, diz a Bíblia. Não os polemistas, não aqueles que levantam questões mais absurdas só para gerar conflito e confusão. Isso não vem de Deus. Nenhuma confusão, nenhum conflito vem de Deus, isso é do diabo. Porque o Espírito Santo, ele sempre produz paz e edificação. Essa igreja agirá como instrumento de restauração para os feridos, como lugar de cura e libertação para as pessoas que a procurarem. Ela vai olhar nos olhos das pessoas. Não importa quem seja a pessoa, por mais simples que seja a pessoa, e em especial os mais simples, como disse Tiago na sua carta. Em especial estes. Porque quando a pessoa chega numa igreja bem vestida, cheirosa, bonita, cabelos feitos, unhas, né? Seja lá o que for, essa pessoa sempre ouve, né? Mas e quando a pessoa é simples, mal cheirosa, essa pessoa precisa ser tão bem recebida como qualquer outra. Tão bem recebida, tão bem acolhida. E nós precisamos olhar essa pessoa nos olhos. E ela precisa ver Cristo nos nossos olhos. E pelo seu compromisso com Cristo, esta igreja, comprometida com o Evangelho, será tanto um lugar de esperança como um instrumento de esperança para todos os povos. O que quer dizer isso? Essa igreja estará comprometida com a obra missionária. Ela não vai ser uma igreja voltada para si, para os seus próprios projetos, para as suas próprias coisas, olhando só para dentro de si própria. Mas vai ser uma igreja com os olhos para o mundo. Uma igreja com o coração para o mundo. Para que o mundo inteiro saiba que Jesus Cristo é o seu Senhor. Jesus Cristo é a razão da sua esperança. Essa deve ser a igreja serva, a igreja eleita, a igreja amada do Senhor. Irmãos, que possamos sempre estar revendo os nossos conceitos, os nossos caminhos, fazendo aquele autoexame tão importante que a Bíblia Sagrada nos ensina, para que Deus nos livre de todo espírito de grandeza e de vaidade. Porque o problema não está na igreja ser rica ou ser pobre. Porque há pobre que é orgulhoso, que é vaidoso, que é arrogante, e tem rico que é humilde. Assim como tem rico que é arrogante e tem pobre que é humilde. A questão não está no status social, mas a questão está no coração da pessoa. Oremos para que Deus nos livre de sermos agentes de divisões, de brigas, de intrigas, de destruição, de reputação das pessoas. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre. Oremos para que Deus nos livre de sermos causa de tropeço, de escândalo, de pessoas se perderem ou adoecerem espiritualmente por nossa causa. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre disso. Ah, irmãos, que Deus nos livre. Meus queridos irmãos, que Deus possa encontrar o nosso coração aberto. Nosso coração aberto para aprender com Jesus. O nosso coração aberto para
sermos servos como Jesus, para amarmos a Deus, o Pai, como o Filho o amou, e assim aprendamos a servir onde o Senhor nos colocar e a quem o Senhor nos enviar, e que o Senhor faça de nós pessoas humildes e cheias do seu Espírito Santo. Eu encerro a mensagem contando um pouco da história de um homem chamado Dwight Moody. Quando esse rapaz ele tinha 5 aninhos de idade, o seu pai faleceu. Sua mãe ficou sozinha, com 7 ou 8 filhos, eu não me lembro direito. Uma mulher pobre, com um monte de filho pequeno para cuidar. E ela não tinha como cuidar de todos. E ele vai embora com um tio. E esse tio leva, na sua pré-adolescência, para trabalhar na loja do tio, que era uma loja de calçados. E ali ele começa a aprender com o tio a arte da venda, para vender calçados, para ajudar também a mãe em casa, mandando dinheiro para ela. Isso foi no século XIX, lá nos Estados Unidos. E esse rapaz, que foi levado para a igreja desde pequenininho pela mãe, porque a mãe entendia que ela não ia conseguir educar os filhos sozinha, ela precisava da ajuda da igreja. E lá ele tem o primeiro contato com o evangelho, na classe de escola dominical. E quando ele vai para Chicago para morar com o tio, ele ali continua indo para a igreja também com o tio, que era crente, e ouvindo a palavra do Senhor. E esse rapaz, ele vai crescendo dentro da igreja, e apesar de toda a sua pobreza, de toda a sua dificuldade, ele não é um traumatizado. Ele não é alguém que fala, Deus não se importou comigo, não. Deus foi falando ao seu coração, e ele foi deixando o Espírito de Deus falar ao seu coração. E ele quer ajudar na igreja. Ele vê que a igreja tem um trabalho com crianças, e ele pede para ajudar na escola dominical, sendo professor de crianças, e alguém diz para ele, olha, nós já temos muitos professores. Nós não precisamos de mais professores. A não ser que você busque crianças na rua e você faça uma classe com elas. E ele fala, tudo bem, pois ele queria servir ao Senhor. E ele sai pelas ruas e começa a chamar crianças. E a sua classe logo se torna a maior classe da escola dominical, ensinando crianças pobres, como ele era pobre. E ele começa a pregar o evangelho para aquelas crianças. E cada vez esse rapaz vai se envolvendo mais e mais. E ele começa a se envolver no ministério, ele começa a desenvolver um ministério na cidade. Vai ser pastor. Constrói a sua casa, constrói a sua igreja. E se envolve com a ACM, Associação Cristã de Moços, nos Estados Unidos, para evangelizar crianças, adolescentes e jovens. Lá por volta de 1871 há um grande incêndio em Chicago. A sua casa, a sua igreja e o prédio da ACM são consumidos pelo fogo. Tudo que ele tinha vai embora. Mas ele não se dá por vencido, ele vê aquilo como uma grande oportunidade para a vida dele. E os biógrafos dele dizem que aquilo, a chama do incêndio da sua casa, da sua igreja, do prédio da ACM, vem encher o seu coração de uma outra chama, de se tornar um grande evangelista. Ele entendia que Deus estava o chamando para isso. Ele vai para a Inglaterra, é convidado para pregar em várias igrejas. Para resumir, meus amados irmãos, esse homem se tornou um dos maiores evangelistas da história. Você pode achar a história dele, vai lá no Google, você vai ver lá. Só escreve Moody, M-O-O-D-Y, e você vai ver. Ele pregou o evangelho para mais de 100 milhões de pessoas. Você conhece um grande pregador que foi profundamente envolvido e alcançado pelo ministério dele, influenciado pelo ministério dele, que é o pastor Billy Graham, que morreu há pouco tempo. Profundamente impactado pelo ministério desse homem. Um homem que tinha tudo para não dar certo. Que o seu pai morreu quando ele tinha 5 aninhos de idade. Vindo de uma família pobre, muito pobre, miserável.
que vai viver em casa de tio para poder sobreviver, que foi rejeitado num primeiro momento para dar aula porque o que você vai fazer aqui? Mas Deus tinha grandes planos para ele. E ele nunca se deixou vencer pelas portas que fecharam e as dificuldades que ele teve, porque ele queria servir ao Senhor. E Deus fez dele um servo maravilhoso. Ele fundou seminário, ele fundou escola, ele ajudou no sustento de dezenas e dezenas de crianças órfãs pelos Estados Unidos. Meus amados irmãos, Deus quer nos usar. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos de um espírito certo. Um espírito de humildade e do poder do Espírito Santo de Deus para sermos uma bênção nas mãos desse Deus maravilhoso. Que você se coloque assim nas mãos do Senhor e não veja as barreiras, veja a grandeza do Deus que o chamou. E esse Deus vai usar você, seja ali no seu trabalho, uma coisa simples, porque Deus usa a vida da gente até nas coisas mais simples, irmãos. Façamos com todo amor, para a glória e para a honra dele. E ele, sobre o muito, nos colocará. Que Deus seja louvado. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, esse hino que fala exatamente sobre esta verdade. Eu quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Esse era um dos hinos cantados nas grandes concentrações evangelísticas de Moody. O vaso de bênção. Que a gente possa se lembrar disso, né? Cantado lá no século XIX, hoje no século XXI, continua sendo cantado e continua também desafiando a nossa vida a sermos um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço
Senhor, essa nossa oração. Queremos ser esse vaso de bênção nas mãos do Senhor. E cremos, ó Deus, que somos o bom perfume de Cristo. Cremos nesta verdade, Senhor, que através da simplicidade da nossa vida e até mesmo do nosso conhecimento, o Senhor pode nos usar, pode, ó Deus, fazer de nós um instrumento para a salvação e para a transformação de outras vidas. Pai, nós oramos para que o Senhor avive em nós, ó Deus, o dom do Teu amor, para que possamos ser esse instrumento de amor do Teu Espírito Santo na vida de tantas pessoas que carecem de Ti. Oramos, ó Pai, para que os nossos amigos possam ver o Senhor em nossa vida. Oramos para que as pessoas com as quais nós trabalhamos e as quais servimos através do nosso trabalho possam ver em nós a diferença do Teu amor no trato para com elas. E quando alguém nos procurar, Senhor, oramos para que o Senhor possa usar, ó Deus, a nossa vida a fim de orarmos pela pessoa, de ouvirmos o que a pessoa tem a nos dizer e não fugir, ó Deus, da responsabilidade de sermos esse instrumento de amor nas Tuas mãos em favor destas pessoas. Ó Pai, que nós possamos entender que é na simplicidade, apenas nos 5 pães e 2 peixinhos, que o Senhor faz milagres extraordinários, que não é através da vida dos grandes sábios, não é através da vida, Senhor, das pessoas entendidas com seus diplomas, que o Teu Espírito age. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor tem chamado pessoas fracas e que nada são, para, ó Deus, até mesmo humilhar aquelas que se acham que são alguma coisa. Ó Pai querido, que nós nos lembremos disso, que a simplicidade está no Teu Evangelho e o poder está no Teu Evangelho pregado dentro desta simplicidade, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, usa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e para a glória do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu peço a gentileza dos irmãos se assentarem mais 2 minutinhos ou 3 no máximo. Está aí a respeito do Kids Games, né? Que nós já divulgamos no domingo passado também. Os irmãos já sabem aí, tem no boletim da igreja também. Então os irmãos estejam envolvidos aí, né? Trabalho para as crianças de 4 a 12 anos, né? Que haverá no dia 23 aqui em nossa igreja. Para a gente estar trazendo os filhos de amigos, parentes, para que possam participar. Tá bom? Você só fazer a inscrição pelo telefone que está aí anotado. Nós também estaremos participando de uma galinhada beneficente que a Missão Vida estará realizando no dia 6 de novembro. 6 de novembro. Eles mandaram aqui para nós, então, o convitezinho para você depois retirar. É 1 quilo de galinhada, R$25. E vai ser retirado lá na Igreja Presbiteriana de Nice. Tá bom? Então, aqui tem um telefone também para você entrar em contato e você pode adquirir esse convitezinho para abençoar também a Missão Vida com os nossos diáconos, tá? Pode adquirir ali com eles o convite. Na terça-feira pela manhã nós não teremos, por causa aí do feriado, nós não teremos a nossa reunião de oração dos homens às 7 horas da manhã, tá bom? Na quarta-feira nós teremos o estudo normal, com a graça de Deus, às 8 horas, e também a aula dos novos membros na terça-feira, às 8 horas da noite. São esses os avisos, acredito que não tem mais nenhum aviso a ser dado, né? Os demais avisos estão no boletim também, só os irmãos acompanharem ali no boletim da igreja.
Deus os abençoe. Uma excelente semana. Vão em paz, meus irmãos.